Semear, última aula do curso de comunicação não violenta. Esse que vos fala é Rodrigo. Estamos na aula de número 8 do curso de formação não violenta, formação de comunicação não violenta do Semear. E essa é a aula de número 8. Vamos falar sobre resolução de conflitos. Então a gente já abordou, se não todos, a maioria dos temas. Eu vou tirar esse negocinho aqui no microfone, porque eu tenho uma grande tendência a ficar mexendo nele e acabar com o áudio da live. Então, a gente já falou sobre... Tem um gato fazendo bagunça. A gente já falou sobre quase todos os temas, os 4 passos, fundamentos, os princípios, primícias. Na última aula a gente estava falando sobre empatia e os bloqueios da empatia. E para finalizar, a gente finaliza falando sobre resolução de conflitos, porque é um passo importante na comunicação, que é a resolução dos conflitos, dos problemas, né? Porque grande parte dos do que nos faz mal numa relação, do que a gente tenta corrigir, do que gera desamor, digamos assim, que gera... Ai, não posso mexer aqui também. E da última vez eu fiz isso, é porque tem 2 microfones. Da última vez eu peguei outro microfone, fiquei brincando e acabei com o áudio do vídeo sem nem perceber. Então vamos lá. Grande parte dos nossos problemas é relacionada a não ter empatia ou não praticar empatia no dia a dia de uma relação, né? Que isso leva a um distanciamento, uma desconexão. Outra parte são os conflitos, que da mesma forma leva a desconexão e leva a muita raiva, muito rancor e muito ranço. Às vezes não há tantos conflitos numa relação, né? Aquela relação, a gente nunca briga, ou nunca brigava, e mesmo assim aquela relação ela desanda. E às vezes há muita escuta, mas também há muito conflito e também desanda. Então uma parte importante das relações, dos relacionamentos é conseguir resolver os conflitos, né? Na última aula a gente falou que não necessariamente a gente precisa resolver as situações quando a gente está dando empatia para as pessoas, né? Isso continua sendo verdade, mas quando a gente percebe que há um conflito, que aquela carga emocional existe por um conflito, ou existe um conflito dentro da relação, é interessante, é importante a gente tratar esses conflitos, principalmente se a gente está buscando se relacionar com a pessoa no curto prazo e também no longo prazo, né? Pessoas mais jovens têm um pouco mais de tolerância ao conflito, né? Crianças têm muito mais tolerância ao conflito. Você vê crianças brincando, elas estão o tempo todo brigando, e brincando e brigando e brincando e brigando, e continuam juntas, né? Conforme a gente vai envelhecendo, seja por conta de cultura, seja por conta de biologia, né? A gente vai tendo menos energia. Por uma série de fatores, a gente se torna cada vez menos tolerante a conflito. Mas o conflito continua acontecendo. Se tiver uma pessoa já há conflito, porque nós somos várias partes, né? Parte de mim quer dormir agora, porque está cansado, outra parte quer dar a aula, outra parte quer trabalhar em outras coisas, e já há um conflito. E aí quando a gente bota 2 pessoas, vai ter mais conflito. E quanto mais pessoas, mais conflitos tendem a surgir. Não existe não ter conflito. As igrejas, o Estado, as instituições tentam criar uma ilusão de não conflito, de tudo homogeneizar tudo, né? Deixar tudo por igual, todo mundo pensar do mesmo jeito, todo mundo ter as mesmas necessidades.
mas isso no mundo real não existe. Pessoas diferentes têm necessidades diferentes ou têm estratégias diferentes para as mesmas necessidades. Espero que nessa etapa do processo você já entenda a linguagem, pelo menos, né, a diferença de estratégias para necessidades. Mas você não entende, assiste as outras aulas que eu espero ter abordado de uma forma didática o suficiente. É, 0 pessoas online. Ah, eu ia passar também no TikTok. Ah, não dá mais pra passar no TikTok. Bom, enfim. E então a gente. Uma parte grande, uma parte importante da gente. Hoje eu tô distraído. Uma parte grande, uma parte importante da gente ter comunicações não violentas, ter relações não violentas, ter relações saudáveis, ter relações sustentáveis no longo prazo, é a gente conseguir transformar os conflitos em conexão. A maior parte das cargas emocionais, das emoções desagradáveis, elas vêm de algum grau de conflito. Eu não sei se todas, agora talvez não todas, mas uma grande parte. E aí, de novo, nem todos os conflitos a gente precisa resolver. Às vezes a gente só precisa escutar, empatizar. Mas existem outros que é bom que a gente resolva, né? Se você tá com seu parceiro, sua parceira, tá ali no dia a dia, alguém próximo, é bom que a gente não fique se machucando, é bom que os conflitos eles não fiquem acontecendo, que alguém não saia sempre perdendo. É bom fazer essa conciliação de conflitos, tá? E aí vamos definir um pouquinho o que é um conflito. O conflito, deixa eu ver o que está escrito. O conflito, não dá para vocês lerem, mas está aqui. O conflito não é quando duas pessoas brigam. O conflito é quando duas necessidades parecem entrar em choque. Então, assim, a briga é briga, tá? Quando o CNV fala de conflito, ele não está falando de briga, né? A briga, ela muitas vezes vem de um conflito. O conflito é eu tenho uma necessidade, você tem outra necessidade, e o que está acontecendo não atende as duas necessidades, ou não atende uma das necessidades, porque às vezes está acontecendo algo que atende a minha necessidade, mas não atende a sua. Ainda há um conflito, tá? E às vezes o conflito não está na necessidade. Nossa, falhou minha voz. Não está na necessidade, mas está na estratégia, tá? Então vamos entender de novo o que é uma necessidade, só para a gente recapitular rapidinho. Necessidade é algo que eu acredito ou que eu preciso, ou eu acredito e preciso para cuidar da vida. Água, comida, diversão, empatia, escuta, apoio, são coisas que eu preciso para estar bem. E. Por que eu tava falando isso? E aí, eu tenho as minhas necessidades e meus sentimentos, você tem as suas necessidades e os seus sentimentos. Quando a minha necessidade entra em conflito com a tua, e aí, de novo, não necessariamente a necessidade está em conflito, porque às vezes eu tenho necessidade de conexão e você também tem necessidade de conexão. Só que a minha estratégia é diferente da tua, e aí isso gera um conflito. Então vamos para um exemplo que eu gosto muito de fazer. Os gatos estão. Eles acham que eu sou cama. Ai, ai, elas acham que eu sou cama. E aí fica deitando em cima de mim. Então, vamos lá. Um exemplo que eu sempre gosto de trazer, que é o exemplo do, do cinema. Então, eu tenho necessidade de diversão, e aí eu tô com você. Você também tá com uma necessidade de diversão. Mas a minha estratégia, a minha preferência é de ir no cinema, para mim atender minha necessidade de diversão. A sua estratégia é ir acampar no mato. Também é legal. E aí você também tem preferência de acampar no mato. Então nós dois temos a mesma estratégia, mas a nossa preferência é diferente. E não faz isso não, amiga. Não faz isso não.
tô falando aqui com o gato que ia pular em cima do notebook e ia estragar minha live. Então as nossas estratégias são diferentes e aí existe um conflito, né? Nós temos a mesma necessidade, queremos a mesma coisa, mas a forma da gente atingir esse objetivo é diferente. E aí, às vezes, ir acampar no mato não vai atender a minha necessidade de diversão, mas atende a sua. E aí, ir no cinema não vai atender a sua necessidade de diversão, mas atende a minha. E aí, existe um conflito para com a mesma é, ainda que os dois tenham a mesma necessidade, ainda tem um conflito, porque cada um tem uma estratégia diferente. E a estratégia do outro não atende à necessidade de um. E aí gera-se um conflito. Aí eu vou precisar de 1 minuto para desligar o fogo, rapidinho. E aí eu vou vir com outro exemplo. Não me abandonem. Ai, gatinho. Voltei. Bom, gente. Temos 0 pessoas ao vivo. Era de se esperar. Bom, tá. E aí, assim, voltando, né? O conflito, ele é uma divergência de ou de ele coloca como choque, né? Mas é uma divergência. Você entre necessidades diferentes, né? Existem duas necessidades que se chocam, que se encontram, que se divergem, ou duas estratégias diferentes para atender a algum tipo de necessidade. Então, basicamente você quer uma coisa, eu quero outra coisa. Isso é um conflito. E aí, o que é a briga? E aí, perceba que, assim, conflito não é mal. E ele não vai deixar de acontecer nunca. E aí, de novo, se tiver uma pessoa, já há o conflito. Aqui tá rolando conflito. Aqui, ó, eu quero liberdade. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu quero liberdade para trabalhar. Quero liberdade, autonomia. E ela quer deitar em cima de mim. E isso é um conflito, né? Ela quer descanso e segurança, eu quero autonomia e liberdade. Isso é um conflito. Isso aqui que está acontecendo agora é um conflito de novo, né? E aí não é uma briga, não precisa ser uma briga. O que é uma briga? A briga é uma estratégia de solução de conflito. Briga não é um conflito, é uma estratégia de solução de conflito. E isso é muito crucial a gente entender, porque isso vai mudar muito a forma que você enxerga os conflitos, tá? As brigas, elas vêm porque nós aprendemos essa estratégia de resolução de conflito
muitas vezes como a única estratégia possível, o uso da força. E aí, seja essa força ou da violência, seja essa violência física, através de empurrão, de puxão, de mordida, né? Pensem em crianças. E seja através de violência ou força verbal, xingamento, sarcasmo, qualquer outra, gritos. Então, o que a gente cresce fazendo, o que a gente cresce dentro dessa cultura, é resolver nossos conflitos através da força e da violência. Por isso que tem aquela história de bandido bom é bandido morto, prendeu, matou. É sempre a violência para resolver conflitos, sempre violência para resolver problemas. Na CNV, a gente aprende outras ferramentas para resolver um conflito. Mas também na vida a gente aprende outras violências para resolver um conflito. Se você está tendo um conflito com o seu chefe, a pessoa que pode te demitir, poucas vezes, dificilmente, você vai usar de violência, você vai usar de xingamento para resolver um conflito com o seu chefe. Eu costumo eu não sei se eu falo tanto isso, mas eu percebo muito isso, que num ambiente corporativo, quem já trabalhou fora vai entender melhor. A gente é muito mais racional, é muito mais. Tem um controle emocional muito maior, consegue acessar a CNV com muito mais facilidade, porque a gente é treinado para isso. Né? A gente é treinado a não entrar em conflitos, não ser agressivo, não ser violento no local de trabalho, porque as consequências elas vêm com maior é, facilidade e ferocidade, né? Já na família, onde a gente não pode ser demitido, a gente não é demitido da nossa família, embora às vezes a gente é demitido da nossa família, né? Pessoas excluídas sabem bem disso, pessoas de umbanda, de candomblé, às vezes pessoas trans, pessoas não normativas, digamos assim, são excluídas da família, né? No geral, a gente não pode ser excluído da família. E aí tem uma tolerância maior para violência e geralmente é onde a nossa violência mais aparece, né? Com a família e com as pessoas que a gente ama. Que na real deveria ser as pessoas com quem a gente menos comete violência, mas na prática a gente comete menos violência com pessoas que a gente não ama, pessoas que a gente não conhece. Mas enfim, papo para outra aula, isso aí. É, Então, de novo, a briga, ela é uma estratégia de resolução de conflitos, não é o conflito em si. O conflito, ele vem antes da briga. Ele é anterior à briga. A briga é uma forma da gente resolver, né? Então, vamos resolver no braço, ou vamos resolver na conversa, ou vamos resolver na justiça. Existem várias formas de se resolver um conflito. E a CNV traz propostas também para resolução de conflito, mas é importante entender que o conflito é uma divergência entre necessidades diferentes ou estratégias diferentes. E aí, vou dar um exemplo um pouco mais de dia a dia, talvez um pouquinho mais claro de um conflito. Uma pia não lavada. E aí, duas pessoas moram na casa e tem uma pia que não está lavada. Uma pessoa, ela valoriza muito a organização e a limpeza. E aí ela chega em casa, as duas pessoas chegam em casa, digamos que as duas pessoas chegam em casa ao mesmo tempo. Os dois trabalham fora, os dois chegam em casa ao mesmo tempo e, sei lá, o casal ele se encontrou para ir para casa junto. E aí os dois se deparam com a pia não lavada depois do cinema. E a pia não lavada, ela vai ser lida e interpretada, a mesma pia. A pia é o fato observado, né? A observação dentro da CNV. Mas cada uma dessas pessoas vai olhar para a pia, vai interpretar de acordo com as suas necessidades e vai ter sentimentos de acordo com a necessidade que disparar e se essa necessidade ela foi atendida ou não
foi atendida, está sendo atendida ou não está sendo atendida. Fiz só uma recapitulação da visão de mundo de CNV. Então, aquele casal entra na casa e ambos veem a louça não lavada. E aí tem lá uma pessoa do casal que valoriza limpeza e organização. Essa pessoa vai olhar para isso e vai se sentir com raiva, vai se sentir triste, vai se sentir cansada, vai sentir que não está sendo apoiada. E por quê? Porque a sua necessidade de ordem e limpeza e organização, não está sendo atendida quando ela vê essa louça não lavada. A outra pessoa chegou cansada do trabalho e a necessidade que estava mais latente para ela naquele momento era a necessidade de relaxamento e descanso. E aí, quando ela olha para a louça, ela se sente tranquila e relaxada, porque ela não vai lavar aquela louça naquele dia e ela não vai precisar se preocupar com novas louças, né? Então, tipo, já tem uma pilha de louça ali, se eu sujar mais um prato, eu lavo amanhã. E ela se sente bem, se sente tranquila, se sente relaxada, porque não terá que lidar, não vai lidar com aquilo naquele dia. Então, o mesmo fato que a louça não lavada vai gerar sentimentos diferentes, porque as pessoas têm necessidades diferentes. E aí começa assim um conflito. A pessoa que está com a necessidade de limpeza e de ordem, ela vai sim, a estratégia para ela atingir a necessidade dela vai ser uma outra estratégia da pessoa que tem a necessidade de relaxamento e descanso, percebe? Se eu estou querendo ordem e limpeza, as minhas ações serão em direção a alcançar a minha necessidade de ordem e limpeza. E se você está buscando barulhos. Se você está. Desculpa, eu ouvi barulhos na minha casa, eu fiquei atento. Mas é só um gato brincando, tá tudo certo. Se você está buscando relaxamento e descanso, as ações que você vai fazer são para atender sua necessidade de relaxamento e descanso, que vão ser outras coisas do que a outra pessoa. Então, as duas pessoas entram na casa, uma vai lavar a louça, por quê? Porque a necessidade dela é de ordem e limpeza. A outra vai descansar, vai fazer um lanche e ir para a cama. Por quê? Porque a necessidade dessa pessoa é descanso e relaxamento. E aí, isso é um conflito, com necessidades diferentes. E aí a forma que esse conflito vai ser resolvido, existe N formas. A primeira, e a forma, não que seja a primeira, mas uma possibilidade talvez mais tranquila, no curto prazo, mas que não é sustentável no longo prazo, cada um vai buscar a sua necessidade. Então, se você está com necessidade de relaxamento e descanso, vai descansar. A outra pessoa que está com necessidade de ordem, ela vai lavar a louça. Por quê? Quando a pessoa entende que as suas emoções são de responsabilidade de si mesmo e são frutos das próprias necessidades, e o outro não tem obrigação de fazer o que não quer fazer, aí a gente passa a buscar as nossas necessidades sem culpar o outro, sem exigir do outro nada do tipo. Então, se a minha necessidade é de ordem de limpeza e a louça não está lavada, e eu sinto que eu vou atender minha necessidade de ordem de limpeza lavando a louça, eu posso ir lá e lavar a louça. A outra pessoa tem a necessidade de descanso e relaxamento, se eu estou com necessidade de descansar e de relaxar, e lavar a louça não vai me descansar, não vai me relaxar. Pode ser que tem gente que descansa e relaxa lavando a louça. Mas se não é o caso, eu não faço. Por quê? Porque eu que tenho que estar bem, eu não tenho. Eu quero estar bem, eu quero atender as minhas necessidades. E se eu amo a outra pessoa, né? O meu parceiro, minha parceria, eu também quero que essa pessoa esteja bem e que ela esteja atendendo suas necessidades.
Então, aí acaba não pode não se tornar nenhum conflito. Se um for buscar a sua necessidade sem depender do outro, os dois fizerem isso, vida que segue, tá tranquilo. Mas se essa pessoa que tem necessidade de ordem e de limpeza, ela também precisar de ajuda, porque ela está cansada, então ela tem necessidade de ordem e de limpeza, só que ela está cansada, ela não gostaria de lavar a louça sozinha. Aí começa um conflito. Então a louça, entre aspas, precisa ser lavada, existe ali uma necessidade dessa louça ser lavada para atender a necessidade da pessoa que tem necessidade de ordem e de limpeza, ao mesmo tempo que a pessoa que precisa de descanso, ela precisa não lavar a louça, digamos assim. As estratégias das pessoas se conflitam, se chocam. Cada um tem uma estratégia diferente para atender uma necessidade diferente. E aí a gente pode optar por cada um vai buscar sua necessidade e vida que segue, ou a gente pode iniciar um conflito, né, que é muito legal, é muito divertido. Como a gente aprende que conflito é briga e que faz mal e que a gente sai da nossa sociedade, a gente aprende isso, né? Que a gente pode sair machucado, que isso gasta muita energia. É, talvez você não se empolgue de iniciar conflitos. Mas depois que a gente entende que conflito é uma ponte para a conexão, é uma ponte para o amor, talvez você fique mais empolgado de iniciar conflitos. Pelo menos isso aconteceu comigo, assim. Quando eu entendi a graça de se ter e se resolver um conflito, o joguinho que é, o processo que é, e o resultado que isso traz, eu me sinto muito confortável em ter conflitos e lidar com esses conflitos. Mas é preciso que o outro esteja minimamente disposto, ou você esteja altamente disposto a lidar com esse conflito e sustentar o processo de resolução desse conflito. Mas é muito legal. Eu acho divertido ter um conflito e solucionar esse conflito. E isso traz, quando a gente acha uma solução ganha-ganha, isso traz realmente mais conexão. Isso é bem interessante. Mas às vezes há um desgaste, principalmente porque a gente vai sentindo emoções durante o processo e muitas dessas emoções não são agradáveis. E se o outro não tiver disposição de achar uma solução ganha-ganha para o conflito, o desgaste ainda é maior. Mas quando os dois estão buscando soluções ganha-ganha, é uma diversão. É muito legal. Mas enfim. Então o conflito é uma divergência entre as estratégias. E aí, no caso dessa louça, né, espero que agora tenha ficado mais claro. Então eu tenho uma necessidade, você tem outra necessidade, eu tenho uma estratégia, você tem outra estratégia. Mas de alguma forma a gente precisa trabalhar junto, ou de alguma forma a gente precisa lidar com essa questão juntos. E o conflito ele pode ser também uma batida de carro, o conflito pode ser uma discussão de política, o conflito pode ser qualquer outra coisa e qualquer outro cenário onde uma ou duas necessidades entram em choque. Mito sobre o conflito, vou ler. O problema não é existir o conflito, mas a forma como escolhemos em. Nossa, dei uma travada. O problema não é existir o conflito, mas a forma como escolhemos enfrentá-lo. Tudo isso que eu falei, né? Então, o conflito é uma coisa natural do dia a dia. Se botar duas pessoas numa sala, eventualmente elas vão ter um conflito. Por mais que elas pensem iguais, por mais que elas queiram coisas iguais ou muito parecidas, eventualmente, tô com sono, eventualmente vai surgir um conflito, não tem o que fazer. Agora, como a gente vai lidar com o conflito é que pode se tornar um problema. Eu tenho um amigo que ele dizia: o conflito não é um problema, o problema é o conflito mal cuidado. Porque os conflitos acontecem, vamos ver, a maioria dos conflitos nascem menos das diferenças e mais das dificuldades de comunicá-las. A maioria dos conflitos nascem menos das diferenças e mais das dificuldades em comunicá-las. Assim, tá, faz todo sentido, né?
Tem um dado sobre isso que eu lembrei. Eu não sei onde eu vi isso, já é antigo, mas alguém em algum lugar, em algum momento, fez uma pesquisa sobre qual é a causa dos problemas nas empresas, os problemas nas corporações. E aí descobriu que pelo menos 90% dos problemas eram causados por falta de comunicação, por falha de comunicação. E a questão é toda essa, assim, né? A gente vive numa super, eu acho que seria super estrutura, numa cultura que é alienante, que nos aliena das nossas necessidades e sentimentos e que nos estimula a não falar sobre as nossas necessidades e sentimentos. E aí a gente não fala. E aí surgem os conflitos, a gente sente os conflitos, sente as consequências do conflito, mas a gente tenta lidar de formas a não comunicar e que acabam sendo paliativos de solução, né? Então, muitas vezes, no caso de um trabalho, assim, você está num trabalho que você não está bem, que tem uma questão, que tem um conflito ali, sei lá, escala 6 por 1. E você tá trabalhando, está muito cansado, precisa descansar mais. Você vai fazer o quê? Nada. Você vai trabalhar e vai fingir que nada está acontecendo, que você não tem problema nenhum com isso. Isso vai escalando, vai te criando problemas mentais, problemas físicos, vai te trazendo um ranço com a empresa, um ranço com o patrão, mas você não vai comunicar. E aí isso escala até que em algum momento isso explode de alguma forma. Pode explodir de uma forma mais tranquila, tipo um pedido de demissão, tanto que a rotatividade nas empresas ela é um problema. Demitir, contratar custa, e para as empresas ganhar e perder funcionários custa. Isso é um problema, mas como o lucro que se tem de explorar o trabalhador está acima do custo de contratar e demitir, as empresas continuam, mas continua tendo um problema, né? A rotatividade, treinar funcionários também é muito caro. Mas explorar funcionários ainda é mais lucrativo. Mas isso vai causando ali um conflito. Numa relação que, sei lá, a pessoa não dá o tanto de atenção que você gostaria. E aí você finge ou encontra outros meios de conseguir a sua atenção ou finge que isso não é um problema, mas você vai guardando, vai ruminando isso dentro de você até que em algum momento isso explode, seja numa palavra, seja numa ação, de alguma forma, né? A gente faz muito isso. E também quando acontece um conflito, em vez da gente ter essa clareza do que é um conflito que vocês estão recebendo hoje e de como comunicar esse conflito, né? Olha, eu tenho uma necessidade de tal coisa, eu preciso de tal coisa, você pode me ajudar de tal forma, se você quiser e tal. A gente acaba comunicando em formato de briga, né? Porque a briga também é uma forma de comunicação, né? Lembra que as emoções elas apontam para as necessidades, né? Elas apontam para o que a gente está passando. E as nossas ações apontam para o que a gente está sentindo, né? Então, brigar também é uma forma de sinalizar o que a gente tá sentindo, né? E às vezes é a única forma que a gente tem. Assim, brigar é a única forma que a gente tem. Reclamar, às vezes, é a única forma que a gente tem. Não porque não existem outras opções, porque elas existem, mas porque a gente não conhece. Ou naquela situação não consegue lembrar. Ou não há espaço para aquilo, né? Então, antes de aprender CNV, eu era uma pessoa que dava muito indireta, usava muito de sarcasmo, de ironia, para poder falar o que eu pensava sem falar o que eu pensava, para poder falar o que eu sentia sem falar o que eu sentia. Usava muitas caras e bocas também, que eu cresci num lar onde chorar é errado, digamos assim. Naqueles lares que. Não que meus pais eram muito isso, mas eu era muito sensível. Eu acho que ainda sou muito sensível. E aí. Meus pais não lidavam tanto com sentimentos, assim, não. Tipo, pode chorar, fala o que você tá sentindo, tá tudo bem. Era uma coisa assim, não adianta chorar por isso, para de chorar.
Se não parar de chorar, vou te bater, aquela coisa de pais dos anos 90 e 80, né? Quem cresceu nessas décadas aí sabe bem como era. Então, eu achava outras formas de comunicar. Só depois da CNV que eu fui aprendendo a comunicar realmente o que eu tô sentindo, o que eu tô precisando, os conflitos que surgem. E isso é muito bom, porque se a gente sabe como o outro está se sentindo, o que o outro está precisando, e a gente quer manter uma relação com essa pessoa, quer cuidar dessa pessoa, isso é um presente pra gente. Aí eu posso cuidar melhor de você se você me falar o que você precisa, se você me falar o que você quer. Isso não precisa vir no formato de uma briga, pode vir no formato de uma conversa. Imagina só, você precisa de mais, você gostaria de mais atenção de uma pessoa, e aí em vez de você brigar ou cobrar por atenção, ou xingar a pessoa, qualquer coisa assim, você fala, você conversa, você pede. E a outra pessoa escolhe se ela vai atender ou não. Pode ser que sim, pode ser que não. E as coisas fluem muito melhor. Muito melhor. E é muito mais leve, muito mais gostoso se relacionar a partir de uma boa comunicação. O que realmente está por trás do conflito? Vou ler aqui. Por trás de toda discussão existe uma necessidade tentando ser ouvida. Eu acho que o chat foi meio ruim. Eu faço com inteligência artificial os apostilos, tá, gente? E aí, às vezes, me ajuda muito, mas às vezes não me ajuda muito. Mas é isso, assim, por trás de todo conflito, de novo, são necessidades que se conflitam e estratégias também, às vezes só necessidade, às vezes só estratégia. Existem alguns cenários em que a estratégia é a mesma, vai atender necessidades diferentes, tá? A gente não precisa falar sobre isso agora, mas isso existe. Como normalmente reagimos ao conflito? Tá. O papel das emoções. As emoções não são inimigas, elas são mensageiras de nossas necessidades. Falei sobre isso, né? É importante relembrar toda a estrutura, vou lembrar de novo. Necessidades disparam emoções que disparam ações. A gente também consegue agir conforme nossos desejos e nossas crenças, né? Mas as nossas emoções, elas ditam muito a forma que a gente age. A gente age muito por emoção. Você pode falar, eu não sou emocional. Você é emocional, você age muito por emoção. Eu também. Todo mundo se acha muito racional, mas a gente nós somos seres emocionais. A gente está o tempo todo agindo com base em emoções. Às vezes a gente escolhe previamente as nossas emoções e consegue as nossas ações e consegue se sobrepor às emoções. Então, às vezes eu tô com raiva, mas eu escolhi não gritar com os meus filhos. Eu escolhi contar até 10, respirar e falar de forma educada. E se a gente escolhe antes e mantém ali o esforço, a intenção, a gente consegue. Mas o nosso natural é gritar quando tá com raiva, é a nossa programação normal. Esse é o primeiro impulso que a gente tem. Isso é normal, nós somos seres emocionais. Mas a gente pode ir escolhendo cada vez mais agir da forma que a gente quer agir e não de acordo com a nossa programação instintiva. Também é possível. Mas quando a gente olha mais a fundo, a gente está sempre reagindo a partir das nossas emoções. Ou majoritariamente reagindo a partir das nossas emoções. Não sei se é importante. Então, na resolução de conflito, as emoções elas são importantes? São. Porque elas apontam para as necessidades, né? Mas é importante a gente entender que a resolução de conflito, encontrar uma solução para o conflito, é sobre você descobrir a. Eu acho que já é o próximo tema. Até. É sobre, é sobre você descobrir quais são as necessidades em jogo. Então, se são duas pessoas,
tem pelo menos duas necessidades em jogo, a minha e a sua. Né? Tá ali. E aí pega essas necessidades e botam elas na mesa. A gente pode tratar as emoções também? Pode, né? Tipo, mas não é o ponto. O ponto é a necessidade. A necessidade que vai gerar emoção, tá? E, e aí a gente olha para as necessidades e busca estratégias que atendam ambas as necessidades, tá? Então, a resolução de conflito, o cerne da resolução de conflito, a base da resolução de conflito é você identificar as necessidades, esse é o processo, identificar as necessidades e encontrar uma estratégia, algo que atenda ambas as necessidades. Isso que é a resolução ganha-ganha. E deixa eu ver o que tem de guia aqui. Então, observar. Tá, e aí vamos falar um pouquinho sobre ganha-ganha, ganha-perde. Deixa eu ver se tem aqui na apostila. Não tem, deveria. Frase que ajuda, frase que piora, blá blá blá. Tá. Nós vivemos uma sociedade que a gente chama de ganha-perde. O que, que é ganha-ganha, ganha-perde? No nosso dia a dia, a maioria das vezes, a gente está na lógica ganha-perde. É uma lógica que traz ansiedade, é uma lógica que traz medo, é uma lógica que traz afastamento. O que, que é o ganha-perde? Eu tenho uma necessidade, você tem uma necessidade. Alguém vai ter que ceder para que alguém se dê bem. Eu já vi muito coach de internet, curso de internet que diz que para a gente ter uma relação saudável, a gente tem que aprender a ceder. E o Estado, as instituições, ensina que a gente precisa ceder as nossas necessidades em nome do todo. Isso é muito temerário, porque isso não funciona no longo prazo. Por que a gente não gosta do ganha-perde? Porque no longo prazo ele vai gerar desconexão, ele vai gerar desamor, digamos assim. Eu não sei se desamor é uma palavra, mas faz muito sentido para mim. Por quê? Porque assim, quando você perde, você não fica feliz. A gente não se sente. As nossas necessidades não são atendidas quando a gente perde. O que, que é perde? Tem duas necessidades para serem atendidas. A necessidade, vamos voltar no exemplo, a de ordem e a de relaxamento. Se o casal ali escolher o caminho ganha-perde, que é o caminho que geralmente acontece, quem que vai ganhar? Quem gritar mais. Quem que vai ganhar? Quem tiver mais poder. Isso gera hierarquia, isso gera divisão, isso gera uma série de questões. Então, percebe que a pessoa que está cansada, precisando de descanso, se ela for obrigada a lavar a louça, ela não vai ficar feliz. Se a pessoa que está precisando de ordem e limpeza, ela for obrigada a deitar e dormir, ela não vai ficar feliz. Talvez ela nem consiga dormir pensando na louça suja e nas baratas visitando a cozinha. E por outro lado, a pessoa que está cansada, ela vai ter uma série de hormônios ali, cortisol, adrenalina, porque ela está tendo que lavar aquela louça. Talvez ela pense no dia seguinte eu vou estar mais cansado porque eu não pude descansar o quanto eu gostaria. Então, quando alguém cede, não tem, ou seja, não tem as suas necessidades atendidas, essa pessoa vai sentir, né? E ela vai sentir coisas desagradáveis. Isso vai ficar registrado. Isso é o que a gente chama de perde, ou de relação ganha-perde. Então, nesse exemplo da louça, o parceiro que valoriza a ordem e limpeza, ele consegue convencer a lavar a louça. A outra pessoa vai obrigada, vai se sentindo mal, vai com raiva e lava a louça com raiva. A sensação que ela vai ter do parceiro, a sensação que ela vai ter da louça, a sensação que ela vai ter daquele ambiente é uma sensação desagradável. Muito, no longo prazo, isso vai minando a relação, porque a gente vai associando o parceiro, a parceria em desprazer, em algo de obrigação, em algo de peso. Isso não é sustentável no longo prazo. Por mais que a gente pense, somos adultos, a gente tem que lavar louça, aquela coisa toda,
Se a gente não está tendo as nossas necessidades atendidas, a gente vai criando um só, né, um rançozinho. E aí isso pode ser associado a outro parceiro. E aí isso vai criando um ranço, uns espinhos na relação. E da mesma forma, se a pessoa for obrigada a dormir e relaxar, na hora que ela não quer dormir e relaxar, ela quer fazer outra coisa, ela também vai ter a sua necessidade não atendida. E aí no ganha-perde, uma pessoa vai ganhar, aquela pessoa vai se sentir bem com aquilo, mas a pessoa que está se sentindo mal, ela vai continuar se sentindo mal. E aí isso vai ter que ser compensado mais para frente, de forma inconsciente. A gente vai guardar isso e é muito provável, não vou dizer que é regra, embora eu acredite que seja regra, não vou dizer que é regra. Isso vai ter que ser recompensado de alguma forma, né? Tem um lance de vingança, né? Tipo, eu lavei a louça ontem pra você, hoje você vai fazer uma massagem no meu pé. Você tem que fazer uma massagem no meu pé porque eu lavei a louça pra você. Então, se estiver rolando o ganha-perde, a gente vai estar buscando, mesmo que de forma inconsciente, uma forma de justiça, uma forma de compensação. E isso vai atrapalhando a relação, vai minando a relação. Que mais? A pessoa que ganha, ela pode achar que saiu ganhando, mas ela saiu perdendo porque acaba gerando uma dívida ali naquela relação. Não no sentido literal de dívida, de tipo, depois vai ter que pagar por isso. Mas isso vai voltar de alguma forma, seja de forma consciente ou inconsciente. E é isso, e sempre, se os dois não estiverem felizes, se um sair infeliz, isso vai interferir na relação dos dois, porque os dois estão se relacionando. Então, só é boa uma solução, ou essa solução só é melhor para cuidar da relação e de cada um, não só da relação, mas também de cada um, quando os dois saem felizes e satisfeitos. Se um não sair feliz e satisfeito, não cuidou dos dois, não cuidou da relação e isso vai cobrar o seu preço lá na frente. Deixa eu pensar. Eu acho que, assim, eu não sei se minha infância foi diferente de vocês, mas eu na infância, eu tenho um irmão e ele tem só 2 anos mais velho, ele tem só 2 anos a mais do que eu. Ele é 2 anos mais velho. E aí a gente tinha que dividir coisas, a gente fazia muitas coisas juntos, dividir videogame, dividir bolacha, coisas do tipo. E aí toda vez que um não dividia direito, né, tipo, com uma mãe, minha mãe não tinha rios de dinheiro, aí se ela comprasse uma bolacha, os dois tinham que dividir igual, a gente tinha que dividir igual. Se, por acaso, ele achasse um jeito de roubar minha bolacha, geralmente era ele que dava dessas. Depois eu dava um jeito de roubar a bolacha dele, ou roubar um chiclete, ou fazer ele sofrer de alguma forma. Isso acontece não porque a gente é mal, mas porque a gente é bom. Não porque a gente é mal, mas porque a gente é bom. Por que eu tô falando isso? Nós, mamíferos, e não só seres humanos, isso aqui também. Isso aqui também. Gato é muito vingativo. Nós, mamíferos, a gente tem um senso de justiça e a gente tem uma necessidade de justiça. Então, quando a gente sente uma injustiça, naturalmente a gente busca uma justiça. Os algoritmos sabem muito bem disso, e é por isso que um dorama, ele tem muita audiência, porque todo dorama é o mesmo enredo. Injustiça, injustiça, injustiça. Aí a gente vai assistindo, vai criando aquele incômodo, vai criando aquela raiva, e aí começa a ter atos de injustiça que compensam todo o sofrimento e injustiça que a gente viu. Os filmes também são isso, né? Filme de super-herói, vem lá o vilão e começa a fazer barbaridades até que o herói dá vários socos no vilão. E aí a gente sente a injustiça e depois sente a justiça. E a gente tem isso, né? Então, nas negociações onde a gente sai perdendo, mesmo que a gente aceite perder, isso vai ser cobrado lá na frente.
a gente perceba ou não perceba, isso vai ser cobrado de alguma forma. Mesmo que você esqueça, isso fica lá no seu inconsciente. Você acha que esqueça, isso fica no seu inconsciente, na sua sensação sobre aquela pessoa. Enfim. E aí a ganha-ganha é quando os dois ganham. Ganha, ganha. Os dois lados ganham. E o que que é os dois lados ganharem? É você encontrar uma estratégia que ambas as necessidades sejam atendidas. Encontrar uma estratégia onde ambas as necessidades sejam atendidas. Então, no exemplo da diversão em cinema, por exemplo, é, lá os dois estão com necessidade de diversão, mas um quer ir no cinema, outro quer fazer trilha. Nossa, perdi a conexão. Ainda bem que eu. Ai, Jesus, será que eu tô gravando? Nossa, que susto, eu estou gravando. Graças a Deus. Então, cada um tem uma estratégia diferente. Um quer fazer trilha e o outro quer ir no cinema. Conversa-se e busca, né, soluções que vão atender as duas necessidades. E, por exemplo, uma solução é hoje a gente vai no cinema, que é mais fácil, e no final de semana a gente vai fazer uma trilha. E aí a pessoa que vai no cinema, as duas pessoas vão empolgadas no cinema, uma porque queria realmente ir no cinema e a outra porque sabe que no final de semana vai fazer trilha. As duas pessoas saem felizes. E aí realmente você tem que ir fazer a trilha. Não tem que, né? Mas é mais justo, mais adequado depois de ir no cinema você ir com a pessoa fazer a trilha, né? Cumprir um combinado. Outra possibilidade é o contrário também, né? Se ela primeiro faz a trilha e depois vai no cinema, ou vai pra trilha e assiste o filme no celular, de repente atende a necessidade da pessoa de assistir o filme, atende a necessidade de diversão assistindo o filme através do celular, ou, de repente, as pessoas conversam, entendem que as suas necessidades de diversão e que elas podem fazer uma outra coisa em conjunto para atender essa necessidade de diversão. Sair para dançar, sair para beber, sair para tomar as medicinas, é, viajar, fazer alguma outra coisa que atenda a necessidade de diversão. Ou ir no camping, ir lá no camping, fugir para ir no cinema, mas qualquer coisa, mas que seja algo que atenda as duas necessidades. As duas pessoas saiam felizes, empolgadas com aquilo que elas decidiram, né? E aí, no caso da louça, por exemplo, é, aí tem que pensar, né? As duas pessoas têm que conversar, têm que colocar na mesa as suas necessidades. A pessoa que quer a louça limpa, ela vai falar: Ó, estou com uma necessidade de ordem, de limpeza, e eu gostaria de que essa louça seja lavada. Eu gostaria que você me ajudasse a lavar a louça, né? Um pedido. E a outra pessoa tem que trazer, ela traz, ela não tem, né? Mas se ela quiser resolver esse conflito com base na CNV, ela traz a sua necessidade, que no caso é a necessidade de descanso, e aí começa assim uma rodada de negociações, né? Como a gente vai atender as duas necessidades? Dependendo, as duas pessoas podem lavar a louça junto, porque aí acaba mais rápido, dá menos esforço, e depois elas podem descansar. Ou, sei lá, a pessoa que quer descansar ajuda a lavar a louça e depois vai direto para a cama, vai tomar um banho, é liberada, enquanto a outra pessoa, sei lá, vai fazer comida. Ou se negocia para deixar a louça para amanhã e aí os dois lavam a louça e limpa a casa, ou a pessoa que está descansando faz isso. Mas o importante é pensar em estratégias para solucionar não, para atender a necessidade de ambos. E aí uma coisa que é extremamente importante na resolução de conflitos é, primeiro, entender quais são as necessidades em jogo. Se você não entende as necessidades em jogo, você não consegue resolver o conflito, tá? Porque você tem que entender o que a pessoa precisa para atender aquilo que ela está precisando, né? Pode parecer um pouquinho óbvio,
Mas durante o rolê não fica tão óbvio, porque a maioria das pessoas não entendem o que elas estão passando, não entendem o que elas estão precisando, não sabem o que é uma necessidade e tudo mais. Então a pessoa fala, você não me entende, você não me ouve, mas ela não fala, eu preciso ir no cinema, eu preciso da louça lavada. Então isso é a primeira coisa que você tem que mapear. Por trás do que a pessoa está falando, por trás do que a pessoa está brigando, por trás do que ela está xingando, qual a necessidade que ela está precisando, né, está buscando atender. Qual que é essa necessidade? Então, a coisa do cinema ou viajar, a pessoa fala, eu quero ir no cinema. O outro fala, eu quero viajar. Tá, mas a viagem, ela é uma estratégia para atender qual necessidade? Então, primeiro é atender primeiro entender qual necessidade está em jogo, qual a necessidade que a pessoa está vivenciando ali, para depois tentar traçar estratégias para atendê-la. Então, primeiro entender o inimigo, entre aspas, inimigo no sentido daquele que é o objetivo real. Qual o objetivo real? Qual a necessidade real? Porque entenda, necessidade de diversão é a necessidade, né? E diversão é a necessidade, e ir acampar, ou ir no cinema, é a estratégia. Então, não necessariamente para você atender a necessidade de diversão, você precisa necessariamente ir naquela estratégia. E o segundo ponto, né? Então, você entendeu qual é a necessidade, o segundo ponto é a criatividade. Sim, precisa de criatividade para solucionar problemas, para solucionar conflitos. Por quê? Nós todos temos preferências. Então, se eu sinto uma necessidade, principalmente conforme os anos vão passando, né? A gente vai consolidando cada vez mais as nossas necessidades. Então, se eu sinto uma necessidade, eu já sei o que eu quero para atender essa necessidade, porque a gente já viveu essa necessidade antes, né? Seja qualquer coisa, água, diversão, segurança, qualquer coisa, qualquer necessidade que a gente tem um histórico de como a gente atendeu aquela necessidade no passado. E aí a gente tem um histórico de estratégias que a gente tem preferência. Então, se eu tenho a necessidade de diversão, minha preferência já chama para aquilo que eu sei que funcionou no passado. Então, um cinema ou uma viagem. Mas a estratégia não é a necessidade. A gente nunca pode confundir a estratégia da necessidade, né? Então eu não estou com necessidade de ir no cinema, eu não estou com necessidade de viajar. Viajar ou cinema é uma estratégia para atender essa necessidade. Então, primeiro entender a necessidade e depois a criatividade. Por quê? Porque existem outras formas de atender essa necessidade. Então, não é porque eu estou sentindo vontade, necessidade de me divertir que eu preciso necessariamente ir no cinema e não tem nada mais que eu possa fazer. Eu posso, sei lá, jogar um videogame, dançar uma música, namorar, eu posso conversar com um amigo. Tem N formas de eu me divertir para além do cinema. O cinema é uma preferida, é uma que eu sei que funcionou no passado, que eu gosto, que eu tenho preferência, mas não é a única. E uma causa muito grande de não resolução de conflitos é a falta de criatividade. As pessoas se apegam às suas preferências. Então, tem que ser assim, tem que ser do meu jeito. Se não for assim, eu não quero. E é o que eu mais vejo, assim, a pessoa, tem que ser cinema. Se não for cinema, não vou ser feliz, não vou admitir. Não vou me divertir. Eu não sei nem se eu posso ficar batendo no sofá assim. Acho que tá tudo bem. Não vou me divertir, não vai dar certo, não quero. E aí a pessoa se trava nisso. E isso não é que isso é ruim, é feio, ou é errado. Mas isso trava o processo. Se você não estiver disposto a ter criatividade, a chance de você achar uma solução ganha-ganha é muito baixa. Muitas vezes nós, tentando resolver um conflito, a gente para nessa parte. Porque assim, a pessoa
A gente consegue ir lá, o processo é esse, de resolução de conflitos. Você ouve a pessoa, ela vai trazer as suas emoções, o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, e aí você tem que fazer uma busca pela necessidade da pessoa, porque dificilmente ela vai dizer a necessidade que ela tá tendo, ela vai dizer geralmente o que ela tá sentindo, ela vai falar sobre as injustiças e coisas do tipo, principalmente se essa pessoa não sabe discernir. E aí, por trás do discurso, você encontra a necessidade, e, e aí a pessoa geralmente tem uma estratégia para atender essa necessidade, e ela se apega a essa estratégia e só aceita essa estratégia. E aí o processo trava. É importante que a gente também, quando agentes do conflito, ou seja, pessoas envolvidas no conflito, a gente possa fluir com as ideias, né? Ter outras ideias. Então eu sei que cinema vai me fazer feliz. Eu sei que eu preciso descansar ao invés de lavar a louça. Mas é importante que eu busque outras coisas que atendam a minha necessidade também e que possa também atender a necessidade do outro. A solução ganha-ganha é quando a gente consegue se encontrar, e não é se encontrar num lugar do meio, tá? Não gosto desse termo. Mas se encontrar num lugar que atende a necessidade de todos, dos dois ao mesmo tempo. Encontrar aquela estratégia que vai me deixar feliz e que vai te deixar feliz. Como que encontra isso? Procurando. Se encontra isso procurando. Você vai me falar a sua necessidade, eu vou te falar a minha, e aí eu vou te falar qual é a minha estratégia, você vai me falar qual é a sua, eu vou sentir como eu me sinto, eu vou olhar como eu me sinto a partir da sua estratégia, da sua ideia, você vai olhar, tipo assim, você fala, vamos lavar a louça, aí eu vou olhar para mim mesmo e vou sentir. Me atende? Tô feliz? Tô confortável? Tô relaxado? Tô feliz? Tô empolgado? Beleza, se tiver, bora, é isso. Não, não tô. Não me atende. Aí não vai ser essa estratégia. E aí pensamos, e pode ser eu dando a ideia, pode ser você dando a ideia, pensamos em algo novo. E aí vem a proposta, né? Podemos lavar amanhã? Ou podemos lavar só os copos? Ou podemos pegar tudo isso e colocar numa bacia grande? A gente vai conversando, negociando para entender o que, que dá para fazer que vai me atender e vai te atender. Ou podemos lavar metade da louça, ou você lava e eu seco, você lava e eu enxago. E aí a gente vai se observando. É bom para mim essa ideia? Ela funciona? Tô me sentindo bem? E aí a gente só para quando eu estiver me sentindo bem e você estiver se sentindo bem. Às vezes demora esse processo, às vezes cansa, né? Porque às vezes a necessidade é tão distinta que fica um pouco mais difícil. Mas com criatividade a gente encontra. E não é necessário ceder. Às vezes a gente tem que dar uma pausa. Tipo, não encontramos. Estamos discutindo há 1 hora, não encontramos. Vamos fazer uma pausa? Depois a gente fala nisso? E é isso. Às vezes a pausa é o ganha-ganha para aquele instante. Aí depois você precisa retomar, porque aquilo vai ser um nó aberto na relação. Depois você precisa retomar aquela conversa e encontrar aquele ganha-ganha. Encontra com facilidade, com a intenção e com a criatividade, se encontra aquela solução que vai ser boa para os dois. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aí, o que eu estava falando, né? O que barra o processo. A crítica barra o processo, a culpa barra o processo, dizer você sempre, você nunca, interrupções, suposições, tudo aquilo que desvia a gente das necessidades e das estratégias. Quando a gente tem um conflito, a gente percebe o conflito e a gente está numa negociação, vamos resolver aqui, vamos encontrar uma coisa boa para nós dois. Se a gente ficar falando, olha, você faz isso, você é preguiçoso, você nunca me ajuda, você que sujou essa louça, isso vai criando mais conflito. Vai criando mais conflito, não. Também vai criando mais conflito, né? Mas vai trazendo mais
desconforto naquela conversa. O peso de uma conversa geralmente vem disso. Porque a gente tá conversando com a pessoa, aí começa a crítica, começa a culpa, aí a gente começa a ter que se defender, a gente começa a ter que. Não ter que, mas a gente começa a atacar porque a gente tá tendo que se defender. E aí isso vem trazendo um monte de emoções que a gente não queria sentir. Raiva, tristeza, injustiça. E isso distancia a gente da empatia e distancia a gente da solução ganha-ganha. O que vai trazer a gente para a solução ganha-ganha é a gente cuidar das necessidades que surgem e pensar nas estratégias. E quando a gente foca nisso, independente do que eu acho da pessoa, independente do que eu penso sobre a pessoa, se eu focar naquilo que a pessoa está precisando, naquilo que eu estou precisando, e na estratégia que vai resolver ambas as necessidades, se eu conseguir focar nisso, é, eu consigo chegar numa resolução, né? É claro que a gente precisa de ajuda, chegar na resolução sozinho é mais difícil, pode acontecer. Se só eu estou tentando uma solução ganha-ganha, é mais difícil do que quando a gente está tentando junto. Fica muito mais fácil. Então, a escuta empática, ela precisa estar aí em todo o processo, né? Porque a gente precisa entender necessidades do outro. Sem entender a necessidade do outro, não consegue ou dificilmente consegue. E é parte do processo. Deixa eu ver se eu consigo falar. E aí, na mediação, se a gente está envolvido com conflito, é um pouco mais difícil de fazer essa resolução de conflito, de buscar essa resolução de conflito. Então, se eu estou tendo um conflito com você agora, é mais fácil que eu me envolva nas emoções e caia por um caminho de briga, num caminho de um outro lugar, né? Não de resolver, mas de desabafar, de brigar, de qualquer outra coisa assim. Principalmente para conflitos um pouco maiores, né? E aí, às vezes, a gente vai precisar de uma terceira pessoa que não está envolvida no conflito, para que essa terceira pessoa consiga identificar as necessidades e ajudar a sugerir estratégias. Essa terceira pessoa a gente chama de mediador. É um mediador do conflito, é a pessoa que não está envolvida no conflito. E aí ela vai ter um distanciamento emocional, ou esperamos que tenha, e aí ela vai, com esse distanciamento, ela vai ter mais facilidade de manter o foco nas estratégias e nas necessidades. Ela vai identificar as necessidades com mais facilidade e vai conseguir extrair ali as estratégias, não só dando ideias, isso não é o foco, que o mediador dê as ideias, mas ele também pode, mas extrair, né? Levar a conversa para as necessidades e para as sugestões das estratégias, né? Tipo, tá, e como que a gente resolve isso? Qual que é a sua ideia para resolver isso e tudo mais? Então, o mediador ele vai primeiro identificar as necessidades e depois fazer perguntas geradoras, perguntas para induzir que as estratégias aconteçam. Mas a gente pode fazer sem o mediador, porque a maioria dos nossos conflitos a gente não vai ter o mediador na hora e não precisa, né? Porque às vezes são conflitos pequenos, como esses que eu trouxe. Mas o processo é o mesmo, a gente identificar qual a necessidade que a gente está buscando atender e identificar qual a necessidade que o outro lado está buscando atender e aí procurar juntos uma estratégia para atender essas necessidades. Frases que ajudam. Pequenas mudanças na linguagem podem transformar completamente uma conversa. Tá, isso aqui é um. Frases que ajudam. Tá, enfim. Uma frase que ajuda. O que você está precisando, né? O que você. É alguma coisa que ajude você a entender a, a necessidade. Às vezes você tem que ir você tem que chegar na estratégia pelo você tem que chegar na necessidade através do sentimento.
Se você percebe que alguém está com raiva, qual que é o contrário da raiva? Injustiça. A justiça. Geralmente a gente sente raiva porque está sentindo alguma injustiça, tá? Às vezes é um limite que foi ultrapassado. Então, às vezes a gente tem que identificar o sentimento. Aí você pode perguntar o que você está sentindo. Pode perguntar se está sentindo raiva, se está sentindo frustração. E aí, uma vez que você entende o sentimento, ele vai apontar para uma necessidade. Você está precisando de justiça, você está precisando de equidade, você está precisando de segurança. E aí você vai buscando ali. E depois disso, é perguntar o que que você precisa o que você precisa agora, por exemplo. Né? Que aí a pessoa vai trazer a estratégia que ela tem em mente. E aí, se a estratégia que ela tem em mente não te atende também, como se você sendo a outra parte do conflito, né? Aí você pode pensar em outras estratégias, perguntar, pedir outras estratégias, e aí vocês vão discutindo, né? Conversando até encontrar uma estratégia que faça sentido. Bom, é isso, família. Eu estou com a necessidade de descanso agora, mas também estou sentindo a felicidade de ter completado o que eu me propus de trazer aí as 8 aulas de comunicação não violenta. Eu quero fazer um rolê na próxima aula, não sei se eu vou conseguir porque eu preciso da ajuda de vocês. E aí a gente vai ter um conflito, que é responder perguntas. Então eu vou tentar reunir perguntas e quem estiver me vendo, me ajuda. Né? Mandem perguntas lá no grupo. Vou tentar reunir as perguntas e aí fazer uma aula só respondendo perguntas. E aí só vai acontecer se vocês me ajudarem mandando perguntas, tá? Mas é isso. Espero que tenha trazido um pouco de luz aí pro tema de CNV. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, comentar esse vídeo, caso você queira ajudar aí no trabalho do Semear. Gratidão, até a próxima.